Fala galera, belezinha? Professor Leonardo Nascimento aqui. Eu quero falar para vocês hoje de um tipo de paciente que eu tenho certeza que você já atendeu aí no seu consultório, aí na sua clínica, que é aquele famoso paciente que tem aquele negócio que chama tendinopatia do manguito rotador. Não atendeu já? Então você já atendeu esses pacientes com essa dor no ombro, que piora quando levanta o braço. E é uma das causas mais comuns de dor e perda de função do ombro, que mais chega para a gente na prática clínica e como é que a gente vai lidar com isso. É isso que eu vou falar para você nesse vídeo de hoje. E a gente vai direto ao ponto, com o que tem de mais atual no diagnóstico e na reabilitação, com base em diretrizes clínicas mais recentes e evidência científica de qualidade, como sempre eu levo para vocês. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscreve no canal, ativa as notificações e manda esse vídeo naquele grupo de fisioterapeuta, do pessoal da terapia manual, daquele grupo de quiropraxista, do grupo lá da sua faculdade. Para quem quiser aprofundar também mais ainda nisso, eu vou deixar o link completo do texto com todas as referências do blog Osteopatia Científica, que é o meu blog, e o blog do Leonardo Diniz, é o blog que a gente escreve sobre temas científicos para simplificar para vocês. Então, olha a quantidade de material que a gente produz gratuito para vocês terem acesso. Beleza? Então vamos nós, vamos começar. A gente não pode começar por outra coisa a não ser o diagnóstico da tendinopatia do manguito rotador. Então, primeira coisa, quais são as características dessa condição? É uma dor anterolateral no ombro, então o paciente vai relatar uma dor na região anterior ou na região lateral, que normalmente piora com atividades acima da cabeça. Tanto que esportes, que a gente chama de overhead, né, esportes com atividades acima da cabeça, normalmente são fatores de risco. E aí, quais são os principais testes clínicos que a gente tem? O teste de Job, que é o teste do Supra para um diagnóstico diferencial, o Hawkins Kennedy e o NIR. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre esses testes, coloca aqui nos comentários. Quero o vídeo dos testes? Que eu vou fazer esse vídeo para vocês. Agora, a dica clínica importante disso. A avaliação deve ser exclusivamente clínica inicialmente. Imagens como ultrassom e ressonância magnética só devem ser indicados se houver falha no tratamento conservador, e o que eu falo isso é mais ou menos 4 a 6 semanas de tratamento conservador sem melhora, aí a gente suspeita, beleza? Isso vai estar exacerbado nesse movimento mão-cabeça e, além disso, os testes de força do manguito rotador podem estar comprometidos, especialmente o isométrico, aumentando a pressão e gerando mais dor. Beleza no diagnóstico? Então, agora é o seguinte: o tratamento não cirúrgico, o que que é? A gente vai fazer com esse paciente para evitar a cirurgia dele? Então, primeira coisa, tratamento conservador é a primeira linha. Então, se você é paciente e está assistindo esse vídeo, avise seu médico que não é a primeira opção fazer o tratamento cirúrgico. A primeira opção é o tratamento conservador e a ciência é muito clara em relação a isso, inclusive em mais de um guideline já se fala dessa forma. Exercícios terapêuticos são a base do seu sucesso. Então, a prática de exercícios vai conseguir melhorar a tendinopatia do manguito, principalmente exercícios excêntricos e isométricos na fase inicial, evoluindo para os concêntricos. Beleza? E a terapia manual? Será que pode ser utilizada? Pode sim. Mobilizações e liberações miofasciais podem ser utilizadas como complemento, mas não irão substituir o movimento. Então, de novo, exercícios são a primeira linha de tratamento. Terapia manual é coadjuvante. Outro ponto importante para o tratamento conservador: ajustar a carga e controlar o estresse no tendão. Por exemplo, seu paciente é jogador de beach tênis, seu paciente é jogador de vôlei, ou seu paciente faz alguma outra atividade overhead, acima da cabeça. Você precisa ter uma redução de 50 a 70% da carga dessa atividade para entrar no processo de reabilitação. Isso não é proibir 100% de jogar, mas é, por exemplo, se ele joga 3 vezes por semana, ele vai jogar uma. É isso. Por quê? Eu preciso recuperar esse tecido. E para recuperar esse tecido, eu preciso tirar a carga dele. Caso contrário, não vai conseguir. Então, a regra da carga diminui de 50% a 70% da carga. E os anti-inflamatórios são recomendados?
Sim, especialmente na fase inicial, mas não são solução em longo prazo e podem gerar até problemas em longo prazo. Então, na fase inicial, o ortopedista pode indicar o tratamento conservador e anti-inflamatórios vão ajudar nesse controle inicial dos sintomas, especialmente da dor. Infiltrações, só em casos refratários e com dor intensa, depois de 4 a 6 semanas de tratamento conservador sem sucesso. Então, ainda antes da cirurgia, eu tenho 4 a 6 semanas, tento as infiltrações, mais 4 semanas de tratamento, e aí a cirurgia a opção. Percebe? Então, você que é paciente, que assistiu esse vídeo até aqui, entenda quando é a indicação de cirurgia. Não é primeira linha, talvez a terceira opção, certo? Dica clínica para vocês: movimento e progressão graduada de carga superam intervenções passivas e paliativas. Então, carga progressiva de 4, 6, 8 semanas normalmente resolve muito mais do que outras intervenções para essa condição da tendinopatia do manguito. Agora, importante: quais são as etapas da reabilitação que eu preciso respeitar para evoluir o meu paciente? Então, as etapas devem ter fases bem definidas, bem específicas para o meu paciente. Fase inicial: controle da dor e ativação leve da musculatura. Então, normalmente a gente começa com exercícios escapulares e algum recurso de controle da dor, como TNS, ou algum outro tipo de corrente para controle da dor, e inclusive a terapia manual pode entrar para isso. Alguns pacientes podem se beneficiar de manipulações torácicas, ou de manipulações cervicais, ou até de mobilizações, especialmente da torácica alta e da região interescapular. Então, nessa fase inicial, o nosso objetivo vai ser controle da dor e uma reativação leve dessa musculatura, que já pode estar num padrão diferente. Se você tiver na dúvida disso, dá uma olhada no vídeo de controle motor que eu explico como é que isso funciona na prática. Agora, fase intermediária. Entre um fortalecimento moderado, um pouco mais forte, com exercícios excêntricos, que a gente já começou, então a gente evolui a carga dos excêntricos, começa com os isométricos e pode até já chegar nos concêntricos. Então, nessa fase intermediária, eu aumento a carga dos exercícios. E na fase avançada? Na fase avançada, eu começo a fazer treinos funcionais com foco em tarefa específica. Então, nessa fase avançada, o que que eu vou fazer? Eu vou já trabalhar um pouquinho a funcionalidade e a utilização que o meu paciente vai ter para esse ombro no final das contas. E o retorno à atividade. O retorno à atividade do seu paciente deve ser recomendado na seguinte situação: ele vai estar sem dor, com mobilidade completa e força recuperada. Aí você pode solicitar o retorno de 100% da atividade. Então, você inicialmente vai cortar 70% da atividade, depois na fase intermediária você pode cortar 50% e ele vai voltar uns 80% na fase avançada, 100% quando ele tiver sem dor, com mobilidade e com força recuperada. O tempo de reabilitação total de 12 a 24 semanas. Então, 12 semanas de carga progressiva é o básico quando a gente fala de tendinopatias. Pode durar até 24 semanas, dependendo da perda de função que ele tiver. Qual que é o fator mais importante que você precisa explicar para o seu paciente? E se você é paciente e está assistindo esse vídeo, presta atenção numa coisa: a adesão ao programa de exercícios vai ser fundamental. Então, realizar a fisioterapia 2 a 3 vezes por semana, por 12 a 24 semanas, vai ser o seu processo fundamental para voltar zerado dessa condição, não precisar nem de infiltração nem de tratamento cirúrgico. O que é importante que eu quero deixar de mensagem para vocês? A tendinopatia do manguito rotador ela tem solução, mas ela exige uma avaliação precisa e importante, tratamento ativo, progressivo e sempre, sempre, sempre baseado em evidência. Quero saber de você agora que está assistindo esse vídeo. Você já aplica esse modelo de reabilitação com seus pacientes? Trabalhando com fases? Quais são os seus resultados? Deixa aqui nos comentários a sua experiência. Vamos trocar essas experiências clínicas com base na ciência. E lembra, o link completo do texto está aqui embaixo no blog Osteopatia Científica. Tem toda a bibliografia para você aprofundar um pouquinho mais. Beleza? E se você quiser os testes, coloca aqui, quero os testes de ombro. E eu vou colocar para vocês, beleza? Um beijo e até a próxima.